convidaram, o tema da palestra que eles deram foi cidadania, tributo e espiritualidade. Ah, que fantástico. Isso podia ter uma gravação para a gente ver. Tá, eles já marcaram. Já está no site dos fiscais do Ceará. Mas o que é prova? Imposto de renda, essas coisas? Tributos. Porque eles trabalham com a arrecadação de tributos. Ah, bom. Acho que assim, então o Brasil foi o sindicato dos fiscais. Ah, sim. É pessoal de imposto de renda. Você não senta naquela cadeira. Eduardo. Eu acho ela corrente porque dá A pra cara ver. do O cachê é muito alto. Não, A cor da camisa. Vocês dividem. Cada um paga meia-meia. Depois vai ficar meia-meia para cada Ficou um. você faz a abertura. Pagar para nós. Dilma faz Da justiça. Teve que hoje está tudo bonzinho hoje aqui, né? Muito bom. Léo, temos um prazer muito grande recebê-lo aqui. Nós fizemos essa reunião, convocamos os nossos amigos mais próximos, que costumam participar das nossas reuniões de quarta-feira, onde a gente tem estudado os temas do IEA, do Projeto LOG, discutimos as suas palestras, a gente troca ideias sobre os assuntos que você tem colocado em pauta. E isso tem frutificado. Nós estamos sentindo que, pelo menos esse grupo, que não veio todo mundo hoje, veio de tarde, mas esse grupo está muito interessado, muito entusiasmado com a ideia de desvincular o nosso trabalho de quarta-feira do movimento espírita, porque a gente sofre um certo ataque do movimento espírita por abordar no âmbito do movimento espírita temas que não são doutrinários. Como a gente extrapola, a gente entra numa gama de assuntos bem mais amplos, então surgiu essa ideia de a gente criar um núcleo IEA aqui no nosso ambiente, no centro, e mais ligado diretamente com o seu trabalho, para que a gente possa ter liberdade de expressão e sem estar incomodando o movimento espírita de modo geral. Porque a casa sempre foi uma casa espírita. E a gente não quer incomodar o movimento espírita, essa é a realidade. Tem uma certa resistência, uma certa relutância em aceitar esses temas, então a gente quer desenvolver, quer estudar, quer aprender, é um assunto que para todos nós que estamos aqui interessa muito. Então a gente queria saber de você, assim, primeiro, qual é o escopo de trabalho do IEA? Como que a gente pode se inserir nesse projeto seu? E como que a casa pode fazer parte desse, digamos, esse grupo de quarta-feira que a gente se reúne aqui? Como é que a gente pode contribuir para o seu trabalho, para a sua obra, como divulgação, como um ambiente aberto para receber pessoas? Você tem sempre reclamado que está sempre repetindo as mesmas coisas iniciais. Então a gente está se propondo a estudar essas coisas iniciais em conjunto, para que quando você vier você possa aprofundar, desenvolver e até a gente trazer perguntas cujas dúvidas resultaram para nós. Então a ideia seria Eu agradeço o excesso de generosidade, de gentileza de vocês, com o que a gente vem tentando fazer. Eu vejo com muita tranquilidade os encontros e desencontros que todos nós temos tido ao longo da eterna luta desse semear esclarecimento e questionamentos.
no seio da humanidade. Isso é natural. Não devemos nos surpreender, mas assim, nós já estamos juntos. Já temos ideais que nos unem. E independente de estarmos vinculados no mesmo grupo, no mesmo movimento, nós já estamos unidos, isso aqui importa. E quando eu digo nós, eu estou falando aqui da gente, mas eu estou falando do geral mesmo. Nós, enquanto raça humana, apesar dessas divisões, esse sectarismo, essas proibições, você não pode ler isso, você não pode ver aquilo, isso não tem muita importância. Dizendo a vocês objetivamente o que é que nós estamos tentando fazer e aonde nós poderíamos juntar esforços, mas para isso eu tenho que ser extremamente honesto com vocês, sabe? Falando de forma pessoal, eu não sou uma boa companhia para ninguém nesse momento. Nesse momento eu digo nessa vida, certo? Eu não sou uma companhia agradável, pelo menos assim, a minha companhia não é bem observada. Por quê? Porque os assuntos que eu estou sendo obrigado a semear para a reflexão são assuntos que, entre aspas, escandalizam. Então, eu não sou uma boa companhia por isso, porque através da minha condição pessoal estão saindo assuntos, ou temas, ou reflexões que provocam, às vezes, reações reações fortes, violentas, porque a gente termina ferindo a suscetibilidade das pessoas. E eu entendo isso, eu até não gosto. Mas é assim, o que é que nós estamos fazendo? O que é que existe por trás da minha miserável condição humana? Existe algo que eu poderia resumir da seguinte forma. Jesus costumava dizer para um círculo mais íntimo dele, na medida em que a gente se habilitasse a perceber o que estava visto, o oculto começaria a se revelar. Então Jesus dizia, perceba o que está visto, que o oculto lhe será então revelado. O que é oculto? O que é o que está visto? Uma árvore é uma árvore. Diversas árvores são várias árvores juntas. Mas há um sentido oculto, que é o que Afonso acabou de falar. Uma árvore é uma árvore, mas diversas árvores juntas formam uma floresta. Mas a floresta é um fator emergente que surge como um conceito, como uma percepção, como uma visão, mas surge de árvores, e árvore é árvore, não é floresta. Mas o conceito emergente surge. Então o que é que está à vista? As árvores. Mas o conceito oculto termina emergindo daquelas árvores, você tem então uma nova visão, uma visão mais profunda sobre o significado das árvores estarem juntas. Qual é a questão? Tudo o que foi até agora, há pouco tempo atrás, revelado à humanidade é só o que está visto. Todas as religiões que foram ofertadas, todas as doutrinas, tudo isso são árvores que a espiritualidade foi colocando aqui na Terra ou usando outra expressão. Foram placas de sinalização que foram sendo edificadas aqui na Terra. Mas o que é que significa todas essas árvores, todas essas placas? Significa parte do que existe para ser revelado. O que foi até agora é só a parte que está vista. O oculto nunca foi revelado. E o que está por trás do nosso encontro, da nossa... é exatamente o início da revelação do oculto. Isso chama-se revelação cósmica. Na falta de outro nome, isso chama-se revelação cósmica. Que é o que até agora não foi possível ser dito. O próprio Jesus, como esteve,
Disse, eu poderia explicar melhor esse assunto, mas eu poderia falar mais sobre esse pai, poderia falar mais abertamente sobre o Javé, mas só na minha volta é que eu vou poder fazer isso, porque agora não dá. Ou seja, ficou muita coisa oculta, e isso está sendo necessariamente agora resgatado. Não é porque seja agradável, não é porque não é agradável, não é porque seja bonito, não é bonito, mas é porque é necessário para que as diversas forças que até agora atuaram no processo de desenvolver vida pensante espiritualizada nesse universo, essas forças agora chegaram a um ponto tal que elas têm que se revelar para poder interagir e a pacificação começar a ser edificada em todos os quadrantes, em todos os tipos de processos existenciais que terminaram surgindo por aqui. Então não tem mais como isso ficar oculto. Isso o quê? Todo um significado oculto que sempre esteve presente. Então, aquilo que já está posto, quando surge algo oculto diferente do que está posto, esse novo é sempre considerado herético, e o que já está posto, que é meio ortodoxo, termina havendo conflito. E historicamente na Terra, isso aqui significou guerras, conflitos, gente queimada viva em fogueira, família sendo trucidada pela Inquisição. Ou seja, isso aqui é foco de angústia, é foco de conflitos, é foco de desassossego. Isso não é agradável. Então não poderia ser agradável a postura do Espiritismo em relação a essas coisas. Só usando mais 5 minutos. No filme Matrix, que todos nós deveríamos assistir e repensar, tem uma cena em que um dos personagens chega para o mocinho e diz, aqui na Matrix tem 2 pílulas, a azul e a vermelha. Quando a gente toma aquilo da azul, maravilha, a gente vive na Matrix o tempo todo, está tudo bem, tudo maravilha, passa a vida e passou, pronto, mas tranquilo. Você vive ali na pílulazinha azul, cuidando dos assuntos do cotidiano, visão de rebanho, o rebanho existe e a vida passa. Agora, se você quiser entender o que está oculto por trás disso, você tem que tomar essa pílula vermelha. Essa pílula vermelha, ela tem um problema. Você fica sabendo das coisas, mas você vai ter que pagar um preço. É um preço a ser pago. Porque depois que você penetra no que está oculto, você ou fica mentindo o resto da vida, fingindo o resto da vida para quem está na Matrix uma pílula azul, porque você vai ter que conviver com essas pessoas, ou então, se você se assumir e começar a falar disso, você vai ser diferente, ou vai ser igual a Sócrates, que teve que tomar cicuta, ou vai para a cruz ser crucificado como Jesus, ou toma muita cachaça para esquecer, porque não tem outra alternativa. Então, o que é que está havendo na hora que o Espiritismo diz, não façam isso não. O Espiritismo nunca entendeu o que Kardec disse quando ele, pedindo dos Espíritos, expressou que fora da caridade não há salvação. Mas a caridade que foi falada ali não é a caridade tirada do bolso, não. Em francês essa expressão significa tolerância moral. Caridade no sentido de você ser elegante para com a divergência, para com o contraditório. Isso porque no momento em que Kardec começou a desenvolver o Espiritismo, existiam as forças católicas e protestantes que trucidavam os espíritos, o Espiritismo, e então Kardec dizia, sejam tolerantes, sejam caridosos para com o Espiritismo, e nós espíritas temos que ser caridosos para... Mas não era no sentido de fazer caridade material. Isso é fácil, basta se ter dinheiro. Agora, a atitude mental e a real postura de coração, de você ser criticado e não odiar, de você conseguir conviver com quem lhe critica, com quem apresenta contraditório e ainda se manter equilibrado. Então o Espiritismo nunca aprendeu o beabá do exemplo que o próprio codificador deu. E na hora em que hoje o movimento espírita se comporta dessa forma, o que dizer? Total. E a pergunta que se faz, o Espiritismo deveria estar tratando da pílula azul e ou da pílula vermelha? Porque quando Kardec apresentou o Espiritismo na sociedade francesa, era uma pílula vermelha terrível.
o sabor era muito amargo para os protestantes e católicos de então assimilarem aqueles novos conceitos, e eles fizeram. Mas os espíritas de hoje, que são exatamente essa turma que migrou do protestantismo e do catolicismo, continuam repetindo o mesmo erro agora com as novidades. Porque o próprio codificador disse, olha, isso aqui não é tudo, muito mais há de vir. Mas o espiritismo fechou-se tanto na pílula azul, obsessão, problemas familiares, adultério, eutanásia, aborto, obsessão, passe, água purificada, a importância da paz do evangelho na família, tudo isso é importante. E deve continuar a ser tratado, mas não é só isso que o espiritismo deveria estar fazendo. O que é que a FEB deveria estar fazendo? O pessoal se reúne na espiritualidade e chega aqui e se esquece. Há mais de 100 anos, desde que Bezerra de Menezes saiu da presença da FEB, na espiritualidade o que se roga é: ei, vamos fazer o seguinte, vamos traçar metas de 50 anos para o espiritismo abrir novas frentes de estudo. Durante 50 anos não assume nenhuma verdade, mas estuda novos assuntos, para poder sair da mesmice e romper as fronteiras da preguiça mental e do refúgio que a gente sempre utiliza quando encontra uma religião. A religião não é refúgio, refúgio é outra história. A religião é religar, é você estar se religando perpetualmente a um fluxo das coisas novas que surgem, o universo nunca para. Então, infelizmente, os nossos irmãos que se sentem donos do movimento espírita estão usando o movimento espírita para fazer exatamente aquilo que mais Kardec rogava na época aos movimentos católicos protestantes, que eles não fizessem no próprio espiritismo, que fossem tolerantes, educados, elegantes. Mas qual o problema do espiritismo também? Do jeito que tem um padre, uma paróquia, que pretende ser mais católico que o próprio Papa, diferente do catolicismo, o espiritismo não tem um Papa, mas tem coisa muito pior, que é um sistema hierarquizado de federações, confederações, sei lá o quê, associação disso e daquilo, e cada chefe disso é pior do que o Papa. No sentido, pior em que sentido? De ser dono, na verdade, e a infalibilidade papal, que agora o Papa Francesco abriu mão tão, tem muito dono de centro que é mais infalível do que os papas da antiguidade. Fazer o quê? Então, os assuntos não podem deixar de ser observados ou resgatados porque um dono de centro, ou o presidente do espiritismo, ou alguém. A turma lá não espera, como não esperou o catolicismo e o protestantismo evoluir, lançaram logo o espiritismo. Então, o que é que a gente está fazendo? Estamos sempre tentando romper essa fronteira da preguiça. Há dois tipos de missão na Terra sob essa perspectiva. Há aquela missão que vem para que você suba um degrau na escada sublime, verticalizada do aprendizado real. Só que quando você sobe um degrau, você vê mais longe. Então, quando você subir um degrau, está vendo mais longe, você para se questionar: o que é que eu estou vendo? Então, isso abre um novo campo de aprendizado. Então, é necessário você ficar um bom tempo ali naquele degrau, até você assimilar tudo que tem para aprender naquilo que agora o seu horizonte lhe permite. Aí chega depois a turma que vai fazer os desdobramentos dos ensinamentos que foram dados como novidades para aquele andar. Aí essa turma estaciona, se horizontaliza e esquece de dar um novo passo. Aí quando vem alguém para dar um novo passo, essa turma aqui não quer. De novo, ortodoxismo contra a novidade. Então o espiritismo surgiu como um passo a mais nessa escada que nos convida ao progresso vertical. Mas quando o espiritismo ficou dono do degrau, nunca mais subia a escada. Quer que todo mundo fique indo só para os congressos para escutar. Pensação, paz da família, assuntos importantes, sim, mas são triviais. Por quê? Porque já vem sendo repetido de bom tempo e deve continuar a ser repetido, porque é importante para a humanidade, mas repito, não é tudo. Aliás, é muito pouco. Isso é o básico.
sob a perspectiva de espiritualização pessoal. Então, o que é que nós estamos fazendo? A gente está rompendo essas fronteiras. Então, eu apanho bastante. Mas apanho bastante, porque vocês, ou seja, todos nós, quando damos um passo vivo, começamos a ser criticados pela turma que está. Mas isso é natural. Ô, Jean, mas tem uma característica que eu acho que é das pessoas, do ser humano também, da gente, que as pessoas elas casam com o problema, elas não abrem a cabeça para a solução. Então, eu acho que isso agrava. Por quê? Porque se a pessoa só fica na obsessão, assim, a doutrina, na obsessão, nos problemas, é um bálsamo, acaba sendo um bálsamo. Só que a gente, na verdade, não tem uma luz no fim do túnel, né? Acontece sempre de ficar ali, com os problemas, com... Aí no 8 não sai e fica ali, e sempre no trato, como você disse, os mesmos problemas, infelizmente. Qual o problema? Quem está no 8 costuma ter esse tipo de atitude. No meu centro só entra quem eu deixo. Quem lê livro sobre ufologia no meu centro não entra. No meu centro. Quer dizer, ou seja, você pega todo um assunto que a espiritualidade passou anos se esforçando para semear na Terra, agora você estuda esse assunto num centro que você criou, aí você chama aquilo de meu. Isso é um absurdo. Isso mostra a infantilidade espiritual da gente. Então, o IEA é exatamente o palco do absurdo. Eu chamo o meu depósito de lixo. São os assuntos que ninguém aceita nos centros, ou que o espiritismo deveria estar estudando, como não está. E, entre aspas, essas notícias me chegam, eu estou jogando a minha lata do lixo. Não é aquela música. Joga fora do lixo. Joga fora do lixo, né? Eu coloco lá e vou deixando para quem quiser olhar para o lixo, tentar ver se ali tem algo útil, se tem algo edificante, se tem algo que possa. E eu acho ótimo esse conceito do lixo, porque a gente nunca vai chamar isso de verdade. O que foi posto como sendo aquilo que está à vista, até hoje foi posto como o embrulho da verdade. O próprio Kardec não pôde fugir a isso. Por quê? Porque não poderia se iniciar um movimento na sociedade europeia, notadamente francesa ou parisiense, sem a respeitabilidade da verdade por trás. Então, os espíritos se apresentaram à humanidade, ao Ocidente, porque o Oriente já tinha feito isso há mais tempo. Então, tinha que ter aquela preocupação acadêmica do professor Rivail. Então, aquilo nasceu, entre aspas, com o brilho de ser uma verdade, mas não é bem assim. O próprio Kardec diz, isso aqui tem que evoluir. Se o espiritismo não se enquadrar, não se adequar às descobertas que o futuro trará, se o espiritismo fugir à discussão de assuntos importantes que o futuro exigirá, estará falhando na sua missão. E o que é que o espiritismo hoje faz? Se fecha, entroniza a pureza doutrinária como sendo o mais importante, quando isso não tem importância nenhuma. O Papa Francisco está dando um exemplo fantástico de que esse negócio de pureza doutrinária é orgulho espiritual, orgulho intelectual, disfarçado de zelo doutrinário. Porque atrasa, impede o progresso, estaciona. 1000 vezes a gente é bem intencionado do que ficar parado o tempo todo só orando. Isso não tem mais importância para o mundo. O Papa é um espírito evoluído? Muito mais do que a gente pensa, porque só um espírito evoluído consegue ter o peso nas costas de ter um Vaticano daquele para administrar e ainda assim ter a ousadia amorosa de ser livre. E com uma frase dele, ele acaba com 1500 anos de obscurantismo intelectual. Muita gente já morreu só pelo fato de dizer, mas o Papa não está errado, você está possuído pelo demônio só em pensar que o Papa vai... E ele disse, eu erro. E ele não podia dizer que errava como Papa. Quando ele disse aquilo, vários cardeais devem ter tido uma desinteria boa. Aquilo não podia ser dito, e ele disse com toda a simplicidade, e o povo fez o quê? Aí a cúria tem que engolir em seco
Porque Francisco recuperou o prestígio de uma igreja falida, no meio do pedofilismo, o povo está aplaudindo, os governos estão aplaudindo, então vocês viram agora a questão de divorciados, tem 4 ou 5 cardeais que estão batendo duro para a igreja não permitir que um divorciado comum, que os homossexuais, e ele está por conta dele. Ou seja, ninguém mais herético do que o Papa Francisco. O cara é fantástico. Alguém para fazer isso tem que ser herético. Mas isso não reforça o catolicismo? E é ótimo reforçar o catolicismo. Veja só, as religiões da Terra precisam ser reforçadas pelos religiosos que as praticam, porque eles precisam desse chão. Não adianta, essa competição entre religião é a coisa mais cretina que existe, porque já traz a intolerância para um sistema de ideias em que não deveria existir intolerância, porque todas as religiões, em tese, defendem a tolerância. Fora da caridade, não há salvação. Então, assim, o espiritismo jamais surgiu para destruir religião nenhuma, na verdade não era nem para ter sido religião. Então, eu como ser humano, eu torço desesperadamente que o Papa Francisco consiga, entre aspas, salvar o catolicismo. Por quê? Porque enquanto existir uma pessoa que precisa da fé católica para evoluir, é importante que a fé católica exista. Nós não podemos partir da suposição de que o que a gente está fazendo hoje em dia é para essa época. Porque hoje em dia aqui na Terra, os nossos 7 bilhões de irmãos, quase todos precisam de religião. E quase todos já estão afeitos a uma religião. Quando você gosta de alguém, ou de um clube de futebol, ou de uma religião, ou de um partido político, ou de um filme, ou sei lá o quê, e você ouve uma crítica em relação àquilo que você gosta, você fica chateado. Então, essas pessoas que estão vinculadas a essas religiões, elas precisam viver a fé delas da forma mais bela possível. Não precisa mudar de religião. Precisa se esclarecer e viver a fé delas da forma mais bela possível. Por quê? Porque a mudança não vai ser com essa nossa geração. Nós não temos mais futuro nesse aspecto. É com as novas gerações. Então, como o próprio Kardec disse, engana-se quem achar que a história do progresso da humanidade vai ser rompida de uma hora para outra, ou sofrer grandes mudanças instantâneas. Não, ele disse que no livro da Gênesis, na medida em que as novas gerações forem substituindo as velhas, essa mudança gradualmente iria se dar. E ela é gradual. Então, que bom que o Papa possa reforçar o catolicismo. Por quê? Porque são milhões de corações que passam a vibrar de uma forma mais. Não está na roupagem do nosso credo a segurança para as nossas atitudes ou para a nossa interiorização, para o nosso estado interior. Tudo isso reside no âmbito individual de cada ser humano. A religião não tem importância. Mas, se para você a religião tem importância, então a religião tem importância. Viva a sua fé da forma mais bela possível. Existe muito preconceito, né? Existe muito preconceito nas religiões. Sim. Ai, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Todas elas. O espiritismo, inclusive. Exatamente o que o Papa está fazendo, ele não está reforçando, ele está transformando, ele está abrindo o catolicismo para as novidades, para a modernidade, ele está modernizando o que era arcaico. Eu entendo assim. Eu também vejo assim. Eu não concordo com muita coisa do Papa. Tem muita tese dele que eu, Rogério, não concordo. Mas o homem Francisco, esse homem, eu me apaixono por ele, no sentido humano. Ele está reformulando. Porque ele está dando o testemunho mais belo que eu consigo perceber no ser humano. É se pôr em risco em nome de causas que você acredita, e ele não quer nada. Ele não quis a pompa do papado, ele não quis carro, ele não quis sapato prata de 30 mil euros como Bento, sabe? Ele não quis o anel, ou seja, ele é um cara diferente. Esse é o amigo, porque ele está quebrando paradigmas também. Porque ele fala e pratica, né? Essa é a grande diferença dos outros. Porque os outros, que é algo normal, né? Falar é fácil. Ele está praticando. Eu estou pessoa apaixonada por ele.
Então é importante a gente perceber aliados dos nossos sonhos, ainda em movimentos que não sejam os nossos, porque a família planetária é uma só. Se no nosso movimento ninguém ousa, é muito melhor a gente, entre aspas, seguir os passos do Papa do que ficar num movimento que não chega a lugar. Por isso que eu acho importante a gente aprender a beber e se alimentar de todas as fontes, de todas as placas de sinalização, de todas essas árvores que foram colocadas, a gente retirar os frutos de todas, agradecer a todas, tratar todos com carinho, com respeito, mas ter a nossa liberdade. É isso que eu tento fazer comigo mesmo. Rogério, você não é espírita, Jeca ficava louco comigo. Eu dizia, não, eu digo, não, eu não tenho estatura moral para ser espírita. Eu dava essa resposta. Mas eu também não sou, porque eu não acho conveniente que eu seja espírita pelos assuntos que os espíritos estão aí. Então, ser espírita, se ser espírita significa ser alguém, entre aspas, seguidor da pureza doutrinária que o movimento espírita, eu não sei se é. Se ser espírita é alguém que não pode se dar um luxo ou de correr riscos e buscar novas fronteiras, estudar e discutir, talvez, isso aqui eu não posso falar porque eu faltaria com ética. Mas assim, a FEB deveria fazer algo muito simples. Médios, a FEB deveria trabalhar com médios e colocar os assuntos para esses médios receberem dos espíritos respostas. Tipo, é verdade que Jesus vai voltar? Por que é que a Federação Espírita Brasileira não chama os principais médios do Brasil, propõe uma reunião, e olha, a gente vai ficar durante 2 anos esperando que os espíritos, através de médios diversos, deem as respostas para essa mesma pergunta. Não seria honesto? Seria genial, seria o Espiritismo 2.0. Mas é isso que os caras juram todo dia em reunião na espiritualidade e chegam aqui quando acordam e tem medo da resposta. Tem que dizer sempre o que já foi dito. Só a reafirmação do que já foi dito. Não pode acrescentar nada, senão veneramos. Quando você reafirma aquilo que você pensa, você está estacionado em torno daquilo que você, entre aspas, pensa que sabe. Quando você questiona, ou seja, não reafirma, mas diz algo novo e põe isso à prova, isso chama-se evolução. Mas aqui tem um custo, que é o custo de você não estar apegado àquilo que você acredita ou pensa, você ser aberto. O movimento espírita que deveria ser aberto, fechou-se. Cegou-se. Só enxerga as trivialidades. Porque eles se sentem loucos. Eu milito, eu trabalho dentro do movimento espírita há 40 anos. E desde que você começou a semear essas novas revelações, eu sinto que tem uma massa muito grande refratária, que inclusive critica a sua pessoa diretamente, critica muito. Todos aqueles que se envolveram com o seu drama, né? Que é um drama. Mas, por outro lado, desses 15 anos de semeadura que eu tenho observado, eu noto que já tem pessoas nas quais essas sementes estão brotando. E tenho percebido que, gradativamente, pessoas estão refletindo de outro modo com relação a esses temas. Então, eu pergunto a você, há alguma esperança, alguma probabilidade de que surja, mesmo dentro do movimento espírita, uma massa crítica de rebeldes, de revolucionários, de pessoas que possam criar um novo impulso, um novo salto quântico nessas revelações e acompanhar o teu pensamento? Possibilidade disso acontecer, Zé? Acho que não vai haver assim. E não há nenhum interesse da espiritualidade que isso aconteça. A espiritualidade superior não trabalha desse sentido. Por quê? A espiritualidade superior nunca força a barra. A espiritualidade superior nunca tenta convencer ninguém de nada. A espiritualidade superior tentou, delicada e amorosamente, desde o ano 1988 até 1990,
fazer com que as notícias que eu estou falando viessem através de diversos médios e o resultado foi zero. Certo? O único médio que não foi tentado foi Chico, devido ao avançado estado de idade dele. O resto foi. E não surgiu. Então a própria espiritualidade recuou, certo? E disse, olha, sobrou para você. Então a espiritualidade superior não força. Nunca. Então, no movimento espírita, um ou outro, alguns poucos aqui ou acolá, poderão se libertar desse estacionamento imposto e perceber, mas isso nunca vai ser nada significativo. Vejam bem, às vezes, para o catolicismo ser salvo, ao longo da história, ele teve que ser enfraquecido, se enfraquecer bastante. Certo. Para que, em perdendo o poder, parasse de se criminalizar, no sentido de cometer crimes, para ter algum futuro. Então, a espiritualidade tinha horas que fazia com que espíritos maravilhosos encarnassem no meio católico, mas quando a coisa não funcionava, ninguém especial encarnava só turma, para enfraquecer com as atitudes loucas dessas pessoas. Por quê? Porque a espiritualidade não é nem católica, nem protestante, nem islâmica, nem espírita. Eu digo isso com o coração um pouco constrangido, porque no movimento espírita, a última novidade que surgiu são os espíritos espíritas. Nada mais longe da verdade espiritual. E quem diz isso são figuras que eu amo, no sentido de admiração e gratidão pelo que fazem, mas não é conveniente que seja. Por quê? Porque se existem espíritos espíritas, devem existir espíritos católicos, protestantes. Então, o mesmo tipo de cretinice que se quer aqui, se transfere para lá. Quando, com Kardec, a primeira coisa que ele deixou clara é que não haveria isso.